Olá pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula. Na aula passada, então, eu deixei para vocês fazerem em casa os exercícios 4, 5 e 7, tá? E aí agora a gente vai corrigir. O número 4 falava assim: seja n um número qualquer, escreva a expressão que representa o dobro desse número. Então, qual que é o dobro de n? O dobro de um número não é duas vezes aquele número? Então, o dobro de n é 2 vezes n. Qual que é o triplo de n? O triplo não é 3 vezes um número? Então vai ser 3n's. Letra C, a metade. O que é a metade? A metade é a gente dividir alguma coisa por 2, não é? Em duas partes. Então a metade de n é n sobre 2. A quarta parte. Então a quarta parte é dividir por 4. Então vai ser n sobre 4. Letra E, o quadrado. O que é um número ao quadrado? Né? Só pegar esse número e elevar ao quadrado. Letra F, o cubo. Então, vai ser esse número elevado ao cubo. Letra G, a raiz quadrada. Então, qual é a raiz quadrada de n? Então, raiz quadrada de n. Letra H, a diferença entre esse número e 5. O que é a diferença? A diferença é menos, né? Então, é a diferença desse número e o 5. Letra I, a soma desse número com 7. Então, a soma é mais, né? Então, a soma desse número com o 7. Letra J, o antecessor. Quem que é o antecessor? É quem vem antes. Então, quando a gente fala de antecessor, a gente pega esse número e tira um dele, tá? E o que é o sucessor? O sucessor é o próximo número, né? Então, é ele mais um, ok? Certo. E a número 5 fala assim: escreva a expressão que permite calcular o perímetro de cada um dos polígonos a seguir. Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, não é? Então, é só a gente somar cada lado de cada polígono aí. Então, ó, o primeiro ali é quadrados, né? É um quadrado. Então, os lados não são A? Então, ele tem 4 lados medindo A. Então, seria A mais... Vou por assim, ó. O perímetro é igual A mais A mais A mais A. Então, a gente não tem 4 números A's? Então, fica assim, ó. 4A. Tá? Letra B. A gente tem um retângulo, né, ó. A largura desse retângulo é A e o comprimento é 3. Então, ele tem uma largura medindo A, um comprimento medindo 3. Aí tem outra largura medindo A e outro comprimento medindo 3. Então, o perímetro dele vai ser quanto? A gente tem 2A's, 3 mais 3 dá 6. Ok? Letra C. Ó, outro retângulo, tem 2 lados medindo x e 2 lados medindo y. Então, tem uma largura x, um comprimento y. Esquecendo P. Uma largura x, um comprimento y. Uma largura x, um comprimento y. Então, o perímetro aqui vai ser 2x mais 2y. Letra D, a gente tem um triângulo equilátero, né? Todos os lados dele medem M. Então, a gente tem um triângulo medindo M mais M mais M. Então, a gente tem 3 M's. Letra E, agora a gente tem um triângulo isósceles. 2 lados medem M e um lado mede X. Então, a gente tem M mais X. Então, a gente tem 2M's mais X, ok? E a letra F, a gente tem um pentágono regular, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, que é Y, né? Então, a gente tem Y mais Y mais Y mais Y mais Y. Então, o perímetro é igual a 5Y. Ok? Muito bem. A número 7, eu vou apagar para fazer a 7, tá? Então, corrijam aí.
Então, aqui na número 7, fala assim, né? A fórmula S igual 5 vezes P mais 28 sobre 4 permite calcular o número do sapato S que uma pessoa calça em função do tamanho do pé em centímetros. O resultado pode ser aproximado. Meça o tamanho do seu pé e confira o número de seus calçados. Então, se você quiser... Vamos fazer o cálculo primeiro para depois eu explicar. Letra A. Um pé de 24 centímetros corresponde a qual tamanho de sapato? Então, no lugar do P, a gente vai substituir por 24, tá? Então, ó, letra A. S é igual 5 vezes 24 mais 28 sobre 4. Quanto que é 5 vezes 24? 5 vezes 4, 20. Foi 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, vai dar 120 mais 28 dividido por 4. Então, essa soma vai ser 120 mais 28 dá 148. E aí, dividido por 4. 148 dividido por 4, a gente vai pegar o 14, que dá por 3, né? Porque 3 vezes 4 dá 12 e 14 menos 12 dá 12. Aí a gente pega o 8 e vai dar por 7, porque 7 vezes 4 dá 28. Então, o número desse sapato é 37. Então, o que quer dizer isso? Se uma pessoa tem um pé que mede 24 centímetros, se você se pegar lá e medir o pé e deu 24 centímetros, então o número de calçado dessa pessoa no Brasil é 37. Entendeu? É assim. Eu vou apagar esses cálculozinhos aqui, tá? Pra gente fazer a letra B. Ó, a letra B é uma pessoa com o pé de 28 centímetros. Então, o S é igual 5 vezes 28 mais 28, ó. Tô só substituindo aqui, ó. 5 vezes 28, que ele falou lá que era 28 centímetros, mais 28 dividido por 4. Então, S é igual. Quanto que é 5 vezes 28? Vou fazer aqui embaixo, ó. 28 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Foi 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. Então, vai ficar 140 mais 28 dividido por 4. 140 mais 28, 168. Dividido por 4. Quanto que é 168 dividido por 4? Vamos pegar o 16, que vai dar por 4, né? 4 vezes 4, 16. E vai dar 0. Aí pega o 8. 2 vezes 8, 8. E dá 0. Então, uma pessoa que tem o pé medindo 28 centímetros, ela vai calçar 42. E aí vocês podem fazer na casa de vocês, no pé de vocês, né? Ver se dá certo. Eu até faria aqui, mas não vou fazer não. Mas, por exemplo, eu calço 34. Então, eu posso medir ali meu pé. No lugar do pé, eu vou colocar a medida do meu pé e a soma vai ter que dar 34, tá? Meu pé ele é bem pequenininho mesmo. E aí vocês podem fazer o de vocês também, tá? Pra ver se dá certo. Ok, gente? Então, era isso de tarefa de casa, tá? Podem corrigir aí, então. Abra uma apostila de vocês lá na página 419. A gente vai ver agora o que são os termos semelhantes, tá? Então, olha só. 2 ou mais termos são semelhantes quando possuem a mesma parte literal. Exemplo. A gente viu na semana passada, né? Na sexta, o que era a parte literal. Vocês lembram? O coeficiente é o número e a parte literal é a letra. Então, quando eles têm a mesma parte literal, ou seja, quando as letras são iguais, então esses termos são semelhantes. Aí ele dá alguns exemplos ali, ó. 3A e 7A são termos semelhantes, porque quem que é a parte literal? Não é o A? Então, o A, né, dos dois são iguais, então eles são termos semelhantes. Na próxima ali, 5A ao quadrado B e menos 3 ao quadrado B. Quem que é a parte literal ali? É o A ao quadrado B,
no primeiro, né? E no segundo, A ao quadrado B. Então, eles são termos semelhantes. O próximo, x quadrado y ao cubo e 7x quadrado y ao cubo. No primeiro, o coeficiente é o 1, porque não aparece ninguém, então é 1. A parte literal é x ao quadrado y ao cubo. E no segundo, o coeficiente é o 7, mas a parte literal é igual, né? Que é x ao quadrado y ao cubo. Então, eles são termos semelhantes, tá? Se uma expressão possuir termos semelhantes, esses termos poderão ser reduzidos, somados ou subtraídos em um único termo. Exemplo, olha ali, ó, a gente tem 4x mais 3 mais 5x menos 1 mais 2x. Quem que são os termos semelhantes? Bom, ali no 4x, a parte literal não é x? No 5x, a parte literal também é x. E no 2x, a parte literal também é o x. Então, a gente pode juntar isso aí em termos semelhantes, tá? Então, a gente pode somar 4x mais 5x mais 2x. E aí, tem os coeficientes que não possuem partes literais, que é o 3 e o menos 1, né? Então, subtrai eles também, porque eles também são semelhantes, porque eles não possuem parte literal, tá? No exercício da tarefa de casa, eu fiz já isso com vocês, né? Lá onde a gente calculou o perímetro, lembra? A gente juntou, né, os termos semelhantes. Só que ali a gente juntou de forma implícita, né? Então agora vocês sabem por que a gente pode fazer isso, ok? Olha ali no próximo exemplo, ele deu pra gente 3x quadrado mais 5x menos 1 mais x. E ele falou que o 5x e o x é semelhante. Por que o 3x quadrado não é semelhante? Porque ali a parte literal do 3x quadrado é o x quadrado, não é? E do 5 e do x sozinho, a parte literal é só o x. Então, x ao quadrado é diferente de x. Então, a gente não pode somar quando tem x quadrado e quando tem x. A parte literal tem que ser exatamente igual, tá? E agora, a gente vai fazer, então, um exercício para praticar um pouco isso, tá bom? Então, olha só. Considere a expressão. Eu vou até escrever ela aqui na lousa, ó. Número 1, a expressão é 3a ao quadrado b menos 5ab mais ab ao quadrado menos 4a ao quadrado b menos ab mais 6. Quantos termos ela possui? Então, quantos termos tem nessa expressão aqui? É só a gente contar, ó. Lembra que os termos são separados em sinais de mais e menos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela possui 6 termos. Ótimo. Letra B. Existe termo independente? Em caso afirmativo, qual? Lembra que o termo independente é aquele que não tem parte literal. Então, a gente tem aqui, né? O 6 é um termo independente. Então, sim, o 6. Letra C. Existem termos semelhantes? Em caso afirmativo, quais? Então, os termos semelhantes são aqueles que possuem partes literais iguais. Então, olha só. Aqui, a nossa parte literal é a ao quadrado b. Tem mais alguém que é a ao quadrado b, ó? Aqui é só ab, então não é. Aqui, ó, ab ao quadrado. O quadrado aqui tá no b, aqui tá no a, então não pode ser. Aqui, ó, a ao quadrado b. Então, esse termo aqui, quebrou, é semelhante a esse termo aqui, ó, porque tá a ao quadrado b, a ao quadrado b. Então, ele pergunta, né, existem termos semelhantes? Sim. Aí, agora vamos colocar quais? 3a ao quadrado b e menos 4a ao quadrado b. Será que tem mais alguém? Ó, aqui tem só ab. Aqui ab quadrado, aqui ab. Então, esse termo aqui é semelhante a este termo aqui. Então, o menos 5ab também é semelhante a quem? Menos ab. Lembrem de colocar o sinal, de colocar o coeficiente, tá bom? Beleza, então são esses, né? Aí aqui a gente tem ab ao quadrado. Tem algum ab ao quadrado? Não tem, né? Então, ele não tem, né?
Letra D. Reescreva a expressão reduzindo os termos semelhantes. O que quer dizer isso? Que agora a gente vai reescrever somando ou subtraindo os termos semelhantes. Então, olha só. 3a ao quadrado b é semelhante a menos 4 ao quadrado b. Então, o que a gente faz? A parte literal a gente vai copiar e os coeficientes a gente vai somar ou subtrair. Então, olha só. Aqui o coeficiente é 3 e aqui é menos 4. Então, 3 menos 4 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1. Aí, copia a parte literal, que são iguais, né? A ao quadrado b. Ok. Esse termo é semelhante a esse. Então, vamos somar ou subtrair os coeficientes. Aqui é menos 5 e aqui é menos 1. Então, ó, eu devo menos 5, eu devo menos 1, eu devo quanto? Eu devo 6, né? Então, menos 6. Aí, a gente copia a parte literal, que é o AB. Aqui tem algum termo semelhante a esse? Não tem, né? Então, a gente copia ele. E a gente copia o 6 também, porque ele não tem termo semelhante a ele. Pronto, acabou, tá vendo? Então, a gente tinha uma expressão com 6 termos, agora a gente tem uma expressão com 4 termos, porque a gente reduziu os termos semelhantes, ok? Então, copia isso aí na número 1. A número 2 fala assim: uma agência de publicidade vai afixar alguns painéis numa avenida da cidade. 2 deles serão colocados no início da avenida, um ao lado do outro. O primeiro terá 6 metros de largura, mas sua altura ainda não está definida. O segundo terá 8 metros de largura e a mesma altura do primeiro. Eles devem ficar dispostos como na figura ao lado, em que x representa a altura. Então, olha só, vai ter 2 painéis, um e um outro aqui, tá vendo? Esse aqui vai ser menor que esse, não, esse vai ter 6 centímetros e esse 8. E a altura dos dois vai ser iguais, tá? Pra ficar bonitinho ali os painéis. Mas essa altura ainda não foi decidida qual vai ser, tá? Letra A. Qual é a expressão que representa a área do primeiro painel? Então, o primeiro painel é esse aqui, tá? E esse aqui é o segundo. Qual que é a área desse primeiro painel? É um retângulo, não é? Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, vai ficar 6. Então, a área é igual a 6 vezes x. Certo? Ele está falando que vai ter em metros, né? Então, 6x metros quadrados. Ok? Letra B. Qual a expressão que representa a área do segundo painel? Então, ó, aqui vai ser 8 metros de comprimento e x a largura. Então, a área é igual a 8 vezes x metros quadrados. Ok? Obtenha de 2 maneiras diferentes a expressão que representa a área dos painéis. Então, agora ele quer a área dos 2 painéis juntos de 2 formas diferentes. Como que a gente pode fazer? Bom, eu sei que a área do primeiro é 6x. A área do segundo é 8x. Se eu somar essas duas áreas, eu tenho a área dos 2 painéis, não tem? Então, essa é uma forma de fazer, ó. Então, a área é igual a 6x mais 8x. Certo? Outra forma da gente descobrir a área. Aqui a largura, qual que é? 6 mais 8. Então, a gente pode fazer assim, ó. Aqui é 6 mais 8 vezes essa altura dele, que é x. Então, vai ser 6 mais 8 vezes x. Pronto, representei a área de 2 formas diferentes. Letra D. Reduza cada expressão obtida no item C. O que você pode afirmar a respeito delas? Então, vamos somar os termos semelhantes? Ó, aqui o 6x é igual ao 8x. Não, é igual não, né? Mas a parte literal são iguais, não são? Então, quer dizer que a gente pode somar esses termos. Então, 6 mais 8 dá 14, né? Então, vai ficar 14 e a gente repete a parte literal. E aqui embaixo, o que a gente pode fazer, ó? Aqui temos o 6 e aqui temos o 8. São 2 termos que não, se eu não multiplicar por x, né? Eles não têm aqui dentro parte literal. Então, a gente pode somar eles. Então, 6 mais 8 dá 14.
E aí o x tá ali fora multiplicando, ele fica aqui, ó, 14x. Aí ele pergunta o que você pode afirmar a respeito delas. Que elas são iguais, né? Então, continuando aqui, aí você faz esse cálculo e escreve. Elas são iguais. Ok? Letra E. A área total da dupla de painéis não pode ultrapassar 112 metros quadrados e deve ter no mínimo 70 metros quadrados. Dê alguns valores possíveis para a largura x prevista. Então, olha só. Aqui, a largura é 14. A altura é um valor x que a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que quando a gente fizer essa multiplicação de área, ela não pode passar de 112 e não pode ter menos que 70. Então, quais são os valores que o x pode ter? Então, ó, vamos substituir alguns valores aqui para x, para que seja maior que 70 e menor que 112. Então, vamos pensar no x igual a 4, por exemplo, ó. Então, vamos ver, vai ficar a área aqui é igual 14, então vou colocar o x igual a 4. Quanto que é 14 vezes 4? 4 vezes 4, 16 foi 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Deu 56 metros quadrados. Pode dar 56 metros quadrados? Não pode, ele quer que tenha no mínimo 70. Então, não pode ter 4 centímetros aqui. Tá, então, não pode. Vou colocar 5, então, para ver quanto que vai dar. Então, ó, A é igual a 14 vezes 5. Quanto será que é 14 vezes 5? 5 vezes 4, 20 foi 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 70 metros quadrados. Ele falou que tem que ter no mínimo 70 metros quadrados. Então, pode ser o 5, né? Outro valor aí de x, eu vou colocar agora um valor um pouco maior. Vou colocar o x igual a 8. Então, vai ficar 14 vezes 8. Quanto que vai dar? 8 vezes 4, 32. Foi 3. 8 vezes 1, 8. 8 mais 3, 11. Deu 112 metros quadrados. O que ele fala? Olha só, gente, ele fala que não pode ultrapassar 112, deu exatamente. E eu confesso pra vocês que eu não sabia que ia dar isso. Às vezes eu resolvo as questões antes de colocar, mas é que eu nem tinha resolvido. Então, pode ser no mínimo 5 e no máximo 8, né? Porque e se for 9, deve ultrapassar 112, aí não pode, tá? Então, pode ser 5, 6, 7, 8, 5,5, tá? Então, essa medida, então, o x deve estar entre 5 metros e 8 metros. Ok? Muito bem. Copiei, que eu vou apagar. Pessoal, vamos agora na página 423, que a gente vai resolver o teste, tá bom? Então, ó, o número 2 fala assim: considere a seguinte expressão: 8x à quarta, y ao cubo, menos 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais xy menos 3. Analise as afirmações a seguir e depois assinale a alternativa correta. Número 1. Essa expressão possui 4 termos. Ela tem 4 termos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o número 1 é verdadeiro. Vou por aqui, ó. Número 1, verdadeiro. A próxima. O coeficiente do segundo termo é 2 e sua parte literal é x ao quadrado e y ao quadrado. Bom, a parte literal é x quadrado e y ao quadrado. O coeficiente é 2? Não, o coeficiente é menos 2. Tá vendo como a gente tem que prestar bastante atenção? Talvez você olhasse assim, é 2 sim ou 2 aqui, né? Mas tem um menos na frente, então não é 2, é menos 2. Então essa daqui é falsa. A 3. O terceiro termo da expressão não possui coeficiente. Então, ó, 1, 2, 3. Ele não possui coeficiente? Parece que não, né? Não tem ninguém ali na frente. Será que não tem o 1 aqui na frente? Lembra que eu falei pra vocês? Quando não tem ninguém, tem o 1. Então, ele possui sim o coeficiente. Não tá aparecendo aqui, né? Porque é o 1, a gente não coloca. Mas ele tem coeficiente, tá? Que é o 1. Então, essa daqui é falsa também.
E a número 4, o termo independente dessa expressão é menos 3. O termo independente aqui não tem parte literal, né? É o menos 3 mesmo, né? Então é verdadeiro. Então vamos ver. Todas as afirmações são verdadeiras? Não, né? A 2 e a 3 são falsas. As afirmações 2 e 3 são verdadeiras? Não, né? São falsas. Somente a afirmação 1 é verdadeira? Não, né? A 4 também é. Então as afirmações 1 e 4 são verdadeiras? Sim, né? Então a resposta certa é a letra D, ok? A número 3 fala assim: o valor da expressão a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado para a igual a menos 3 e b igual a menos 5 é? Então vamos ver, ó. No lugar de a eu vou colocar menos 3, tá? Então menos a ao quadrado mais 2 vezes o a. Quem que é o a então? Menos 3, né? E quem que é o b? O b é menos 5. Então no lugar do b eu vou colocar menos 5. Mais menos 5 ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Menos 3 ao quadrado, negativo ao quadrado fica positivo. 3 ao quadrado, 9. Menos com menos vai dar mais. Com esse mais, vai dar mais aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Mais, ó, o 5 tá negativo. Negativo ao quadrado fica positivo. 5 ao quadrado, 25. 9 mais 30, 39. 39 mais 25. 9 mais 5, 14, foi 1. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, deu 64. Então, a resposta certa é a letra A, 64. Ok? Então, copiem aí essa. E aí, vocês vão pausar para copiar. E deixa pausado e façam a número 4, que daí eu vou corrigir ela agora, tá bom? Então, faz, aí dá play na hora que terminar de fazer, que daí eu já vou começar a corrigir. Então, vamos lá fazer a número 4. Ela fala o seguinte: reduzindo-se os termos semelhantes da expressão x² menos 4x menos x mais 2x mais x² menos 5x² menos x menos 8x menos 5, obtém-se... E aí, quem que a gente obteve aí? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar os números que são entre parênteses, tá? Então, olha só. A gente tem aqui x², aí a gente tem menos 4x... Aqui a gente faz jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. Então, vai ficar x positivo. Aqui eu vou copiar. E aqui a mesma coisa, ó. Menos 5x², menos com menos, mais x, menos 8x, menos 5. Pronto. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Ó, aqui eu tenho um x². Aqui eu também tenho x² e aqui eu também tenho x². Então, eu vou juntar esses x² aí. E aqui também a gente tem x², né? É 4x ao quadrado. Então, aqui também é x². Acho que são só esses mesmo, né? Então, vamos somar agora os coeficientes, ó. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 menos 5 dá menos 7. Então, aqui a gente tem menos 7x², beleza? Agora, a gente vai olhar outros termos semelhantes. Agora, só quem tem x, ó. Aqui tem x, aqui tem x, aqui tem x e aqui tem x. Então, vamos somar os coeficientes. 1 mais 2, 3, mais 1, 4... menos 8, menos 4. Então, vai ficar menos 4 e a gente copia a parte literal, certo? E agora, quem que falta? Só o termo independente, né? Que é o menos 5. Então, vai ficar menos 5 aqui, ok? Então, a nossa expressão ficou menos 7x², menos 4x, menos 5, que é a letra B de bola, tá? Então, a resposta aqui é a letra B, ok? E aí,
é isto por hoje. Aí na próxima aula a gente finaliza esse módulo, tá bom? Então eu quero que vocês façam em casa os exercícios número 8, 9 e 11. Lá na página 425. Então, ó, o número 8 é para você completar a tabela. Então, tem lá a expressão, aí você vai escrever quantos termos tem, quem que é a variável ou as variáveis, quem é o coeficiente e quem é a parte literal, tá? O número 9 é para você determinar o valor numérico, igual a gente fez na número 3 do teste, tá? Então, vai substituir, no lugar do x você vai colocar o 2, depois você vai colocar menos 1, depois 2 quintos, então você substitui e você vai chegar no valor numérico. E a número 11 é igual àquela do sapato, mais ou menos parecida, tá? Então, ó, o número das diagonais D de um polígono é dado pela fórmula D igual n vezes n menos 3 dividido por 2, em que n representa o número de lados e vértices. E aí você vai calcular o D. Então, para n igual a 9, no lugar do n você coloca o 9. N igual a 3, no lugar do n você põe o 13. E n igual a 50, no lugar do n você vai colocar o 50. Ok, pessoal? Então é isso por hoje. Tenham um ótimo dia, boa semana aí pra vocês, tá? E até amanhã. Tchau!